Seja muito bem-vindo ao canal Conversas de Café e agora a gente vai para o terceiro vídeo da série de perguntas que eu fiz ao Ciro durante a minha pesquisa de pós-doutorado. Então vamos para a próxima pergunta. Quais são os elementos que compõem o núcleo duro do trabalhismo em qualquer lugar no mundo? Ou seja, se tiver isso é trabalhismo, não importa se é na Noruega, na Inglaterra, na Austrália, no Quênia, enfim. Eu acho que é como se coordena essas três grandes questões que eu falei na resposta primeira. Como se compreende o desenvolvimento? E aí o desenvolvimento pode ser, na cabeça do predominante hoje, neoliberal, que inclusive devastou os partidos sociais-democratas e até o próprio trabalhismo inglês. Há uma prostração grave que explica um pouco a grande crise internacional de hoje, que é a rendição a essa ideia mística, não é, de que o laissez-faire, o franqueamento à livre iniciativa, sem qualquer tipo de regulação, seria capaz de promover desenvolvimento. Evidentemente que uma das distinções centrais é a nossa compreensão de que desenvolvimento só acontece, pouco importa a retórica ou a variação institucional, só acontece se por detrás dele você encontrar três elementos que o trabalhismo tem como claro, sem nenhuma perplexidade. O primeiro elemento, uma sólida construção de um nível alto de poupança doméstica. Então são desenhos tributários, desenhos previdenciários, desenhos do mercado de capital, de sua regulação, modernamente como é que se estimula a venture capital, essas coisas que explicam, né, o primeiro conteúdo dessa visão de desenvolvimento não fatalista e não baseado no bom mocismo internacional que atrairia capitais. Isso não guarda a menor coerência prática com essa retórica que domina, por exemplo, o governo Bolsonaro, o governo Fernando Henrique e uma parte importante do governo Lula. E o governo Fernando Henrique é quem introduz. A segunda coisa é, de novo, pouco importa a institucionalidade, é a centralidade da coordenação estratégica do Estado. Então aqui não há nenhuma perplexidade, nem medo de enfrentar críticas e ineficiências que o Estado eventualmente possa introduzir, porque essas deficiências para nós, elas podem e devem ser corrigidas, mas nunca redução do Estado a uma dimensão mínima e sua desinclusão do domínio econômico. Nós sustentamos sem qualquer perplexidade que nenhum experimento de desenvolvimento no mundo aconteceu sem uma sólida presença do Estado. E a terceira questão é o investimento em gente. Desde a questão da proteção dos salários, da criação de um ambiente regulatório, de permissão de que o trabalhador aproprie a mais-valia de forma intensiva, que incorpore a sua renda, os ganhos eventuais de produtividade ciclicamente, mas e fundamentalmente uma aposta em políticas públicas emancipadoras da comunidade nacional, através de um processo de educação. Há uma centralidade, no caso do trabalhismo brasileiro, sem nenhuma dúvida, né? Os Brizolões são 6.300 escolas, quando o Rio Grande do Sul ainda era um estado absolutamente agropastoril, em que a escola era uma escola para minorias ínfimas, e o Brizol, sem nem saber de onde vem o dinheiro, vai e faz isso. Depois você tem uma introdução entre nós, não é, por Anísio Teixeira, por Darcy Ribeiro. Então é uma convergência poderosa esse investimento em gente, que vai desde a educação até a ciência e tecnologia, que modernamente é uma adaptação absolutamente aguda que o trabalhismo precisa fazer das suas concepções antecedentes. Perfeito. A terceira pergunta. Bom, então essa foi a terceira questão, né? Depois a gente tem no próximo vídeo essa outra pergunta. Eu vou trazer algumas considerações sobre essa excelente entrevista do Ciro, que ajudou muito, que é a questão, então, do que tem no núcleo duro do trabalhismo brasileiro. Então vamos trazer quais são os itens que acabam formando esse núcleo duro do trabalhismo. Então vamos lá. Então, aqui cabe trazer o conceito que eu formulei na minha pesquisa de pós-doutorado, que o trabalhismo como uma ideologia política formulada e executada de forma deliberada e implementada por um partido político ou movimento social, tendo como princípio básico a coexistência de solidariedade com as liberdades individuais e democráticas, e que visa a prevalência dos interesses do trabalho sobre o capital por meio da valorização do trabalho,
assim como promover uma estrutura educacional pública, gratuita e de qualidade, aliada a um sistema de produção com função social e que busque a inovação tecnológica e o empreendedorismo, guiados pela visão estratégica do papel do Estado como promotor do desenvolvimento. Então, essas são as 5 elementos que vão compor o núcleo duro do trabalhismo para te poder pegar um governo em qualquer lugar do tempo, do mundo, e classificar ele como trabalhista ou não. Então, letra A, prevalência dos interesses do trabalho sobre o capital por meio da valorização do trabalho de um salário digno. Letra B, visão estratégica do papel do Estado como promotor do desenvolvimento. Letra C, foco na educação pública gratuita e de qualidade. Letra D, incentivo à inovação tecnológica e no empreendedorismo. E letra E, fortalecimento da participação democrática como um meio para uma sociedade com justiça social. Bom, claro que existem outros elementos que compõem, porque o trabalhismo ele é diferente em vários momentos do tempo e em vários locais do planeta. Então, pode ter experiências trabalhistas com alguns outros elementos e em outro país outros elementos. Mas o que eu tento sintetizar no meu trabalho, então, seriam esses 5 elementos. Se um governo tem esses 5 elementos, ele poderia ser considerado um governo trabalhista. Então, até a próxima questão, que a gente vai ver, então, esta pergunta no próximo vídeo. Se inscreve no canal, compartilha, isso ajuda muito a fazer com que mais pessoas possam aprender, conhecer o nosso canal, né? Compartilhando conhecimento. Compartilhe conhecimento. Obrigado.